Algumas pessoas entram em nossas vidas sem serem convidadas e sem cerimônia fazem dela sua morada. Como fazê-las reconhecer que todos os lugares do mundo, desde a criação da vida, já possuem ou já possuíram um dono que não está disposto a dividir sua casa com ninguém? Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Olá, Luciano e amigos do canal. Meu nome é Wilson. Eu tenho 42 anos e a história que eu vou relatar começou a acontecer no ano de 1997, quando estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar na fazenda da minha família, no município de Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Era o aniversário de 50 anos do meu pai. Chegamos bem cedo. E enquanto minha mãe preparava o almoço com a ajuda das minhas tias e os homens acendiam a churrasqueira e preparavam as carnes, as crianças e os jovens passaram um dia explorando a região, tomando banho de rio, jogando bola, caçando, enfim, foi um dia cheio para todo mundo. Era o primeiro fim de semana que passávamos ali. Meu avô havia comprado aquela chácara há cerca de 2 meses e levou quase 3 até que a reforma terminasse. Para celebrar essa conquista tão importante, o aniversário do meu pai foi celebrado lá e mobilizou toda a família, até quem morava em outros estados e 2 primos que moravam na Argentina vieram para a festa. A chácara ficou bem cheia. Já de noite, eu e os meus primos começamos a contar histórias de fantasmas na beira da fogueira. Claro que ninguém ali tinha talento para isso ou conhecia alguma história realmente assustadora, então tudo virou mesmo foi uma grande piada. As tentativas de assustar só causavam gargalhadas em todos que estavam ali. No fim das contas, foi uma noite bem gostosa. A família inteira ali reunida dando risada e se divertindo era algo que não acontecia há muito tempo. Desde que cada membro foi se mudando de cidade e alguns até indo morar fora, essas grandes reuniões se tornaram bem raras. Então, quando fomos dormir, um dos meus primos achou legal fazermos a brincadeira do copo. Preparamos tudo em meu quarto e, para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar a luz e acender algumas velas e incensos. Eu confesso que estava levando tudo na brincadeira e nunca fui de acreditar muito nessas coisas, até naquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar isso de brincadeira, um forte vento tomou conta do quarto. Isso foi realmente estranho, porque estávamos com as portas e as janelas fechadas. Então, a minha prima mais nova começou a chorar freneticamente, e ninguém conseguia fazer ela se acalmar. De repente, ela passou a rir compulsivamente e sua voz passou a ter um tom sinistro e ameaçador. Ela começou a xingar todos que estavam no quarto sem motivo. Todos nós ficamos apavorados e saímos correndo dali na mesma hora. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que tinha acontecido e eles entraram no quarto, já que a minha prima não havia saído. Então, eles a encontraram no chão, desmaiada. E quando conseguiram fazer com que ela acordasse, ela ficou perguntando o que havia acontecido, pois ela não lembrava de nada. Ela disse que tudo que ela lembrava era de uma forte ventania e que havia visto uma sombra que estava na parede e depois começou a crescer cada vez mais. Ela ficou reclamando de uma dor que ela sentia em todo o seu corpo. Então meus tios a levaram para o hospital municipal e o médico que a atendeu disse que ela estava apenas com câimbras. Luciano, isso foi apenas o princípio de todo o inferno que se transformou aquela chácara. Depois que meu avô morreu, o lugar ficou de herança para o meu pai e um tio que foi morar nos Estados Unidos. Depois de algumas conversas, eles resolveram vender e dividir o dinheiro entre eles e ajudar alguns parentes que estavam em dificuldades. Depois de descobrir a fama que aquela chácara tinha, a venda se tornou uma missão impossível e ela permaneceu fechada por anos, sem que ninguém tivesse coragem de voltar lá.
Em outra ocasião, no ano 2000, fomos para a chácara, eu e minha namorada e mais um casal de amigos chamados Fabiano e Andréia. Nós chegamos em uma sexta-feira por volta de 11h40 da noite, muito cansados, e nem tiramos as malas do carro. Eu lembro apenas que eu tomei uma ducha e eu e minha namorada fomos nos deitar. Foi quando comecei a ouvir o choro de uma mulher vindo do quarto onde eles estavam. Eu dei alguns murros na parede e gritei uma piadinha bem infeliz que, claro, eu não vou repetir aqui. E o que eu ouvi foi uma resposta bem séria e cheia de pavor. Cara, tinha uma mulher aqui dentro do quarto chorando. Eu saí correndo para o quarto ao lado para ver se era verdade, deixando a minha namorada sozinha no nosso quarto. No momento que eu entrei pela porta do quarto deles, não tive tempo de ver nada, pois foi a vez da minha namorada dar um grito ensurdecedor. Eu voltei correndo e a vi enterrada embaixo dos lençóis, chorando muito e apavorada. Resolvemos então todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito apavoradas. Eu também, é claro, que imediatamente me lembrei do que havia acontecido com a minha prima da última vez em que eu estive ali. Eu não contei nada para eles para não deixá-los ainda mais assustados e correr o risco deles quererem fugir dali no meio da madrugada. Mas o restante da noite correu tudo bem. Na segunda noite, eu conversei com o Fabiano e disse que hoje dormiríamos em quartos separados, que eu queria privacidade com a minha namorada, e ele aceitou, já que também queria ficar sozinho com a namorada dele. Ficamos acordados até mais ou menos 1 da manhã, conversando e brincando, até que ele teve a brilhante ideia de fazer a brincadeira do copo para tentar entrar em contato com a mulher que estava chorando. Eu quis parecer forte e corajoso, e então não me opus. As meninas a princípio ficaram receosas, mas depois acabaram aceitando. Montamos tudo e logo na primeira pergunta, e ainda antes do copo se mexer, passamos a ouvir o mesmo choro da noite anterior, dessa vez mais alto e mais claro, além de bem mais sofrido. Era tipo um choro de dor e agonia que fez com que largássemos o copo na hora, que acabou se espatifando no chão. A luz do quarto se apagou e quando acendeu novamente, logo na porta do quarto, nós pudemos ver uma mulher toda rasgada e com sua face toda desfigurada caminhar e se sentar na beirada da cama. Ela estava com uma aparência cadavérica. Praticamente não tinha rosto, era como um esqueleto bem seco e encardido nos encarando. Aí não teve quem segurasse a gente ali naquela casa. Não quisemos nem saber da hora e dos perigos da estrada e tratamos de pegar as nossas coisas, desesperados para ir embora dali. Amigos, por incrível que pareça, depois desses 2 acontecimentos macabros, eu ainda consegui retornar lá mais uma vez. Depois de muito tempo, apareceu um comprador interessado na chácara. Quase 6 anos já haviam se passado desde que meu pai decidiu vendê-la. Fomos então para lá em um grupo grande de 8 pessoas. Eu e a minha namorada novamente, meu irmão junto com a namorada, meu pai, minha mãe e um casal de amigos nossos, que sempre ouviam as histórias sobre o lugar e sempre quiseram ir até lá, mas nunca tiveram oportunidade. Todos sabiam das coisas que aconteciam naquela casa. Apesar de sempre ficarmos assustados, nós estávamos indo para fazer uma grande limpeza no lugar e consertar algumas pequenas coisas, já que meu pai queria desesperadamente se livrar daquele lugar. Logo que chegamos, não notamos nada diferente. O dia correu normalmente e ficamos muito ocupados com os nossos afazeres, que nem tivemos tempo de notar se havia algo diferente acontecendo. Mas com o cair da noite, aí sim, tudo ficou estranho novamente. O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando. Era aproximadamente 7h30 da noite quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto a mulher chorona a encarando quando ela assava um bolo no fogão a lenha do lado de fora da casa, próximo à varanda. A minha namorada estava na piscina com a namorada do meu irmão e as duas não viram ou ouviram nada, nem nós que estávamos bem próximos. Depois que conseguimos acalmar a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Só me lembro de ouvir seus gritos e ver ele correndo pelo corredor enrolado somente na toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Tudo isso ocorreu apenas no mesmo dia que chegamos.
e estávamos planejando ficar lá por cerca de 3 dias, ou seja, ainda tínhamos mais 2 dias assombrados pela frente. Fomos dormir aproximadamente 1h30 da manhã. Os homens estavam dormindo na sala, enquanto as meninas dormiam no quarto. Meu pai e minha mãe no quarto ao lado, e de repente eu comecei a sentir um vento gelado na altura da nuca, como se alguém estivesse assoprando o meu pescoço. Eu acho que devido ao sono no primeiro momento, eu nem dei muita importância, já que é normal naquela região viradas de tempo repentinas, mas quando eu senti alguém puxando o meu lençol, eu virei rapidamente e pude ver a mulher chorona sentada na beira do meu colchão. Eu me encolhi o máximo que eu pude e prendi a respiração. Ela levantou-se e então eu pude perceber que ela não andava, ela flutuava. Ela então foi deslizando até onde eu estava encolhido e abaixou-se lentamente para me encarar de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas a minha voz havia congelado totalmente. Aquela mulher mudou de fisionomia completamente bem diante dos meus olhos, e o que era uma feição ameaçadora parecia agora ser dócil e amável. Eu achei aquilo muito estranho, mas eu acho que o meu irmão a assustou. Quando ele a viu bem próximo de mim, ele deu um grito de pânico e ela novamente passou a ficar ameaçadora e foi embora atravessando a parede. Nem eu e nem mais ninguém conseguiu dormir o resto da noite. No dia seguinte, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível. Então eu aproveitei para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais e rapidamente peguei no sono. Eu senti então alguém acariciando os meus cabelos. Eu abri os olhos e, para o meu alívio, era minha namorada que havia se deitado na mesma cama ao meu lado. Então eu me virei novamente e voltei a dormir. Aí eu senti novamente os meus cabelos sendo acariciados, mas dessa vez de uma forma diferente. Eu senti uma coisa estranha. Era um carinho como eu nunca havia sentido antes. Percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. Eu virei para dar um beijo na minha namorada, que eu achei que era quem estava me fazendo carinho, quando, para o meu espanto, quem estava ali ao meu lado era a mulher chorona. Eu fiquei petrificado. Ela me encarava de uma forma maternal. Eu não sei explicar, mas o seu semblante era horrível e eu não me importava de ser incomodado por um fantasma. O que me incomodava era a feiura dela. Foi quando a minha mãe entrou no quarto e deu um grito assustando todos nós. A entidade novamente atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê daquele fantasma parecer gostar de mim, e nem faço questão de saber o porquê. Pela graça de Deus e do nosso esforço, o meu pai conseguiu vender aquela chácara assombrada, comprando com a parte do dinheiro que cabia a ele um apartamento em Boracéia. E até o momento não apareceu nenhum fantasma por lá na praia. Ainda bem. Tomara que continue assim para sempre.